5 minutos. Manhã de segunda-feira, mais uma semana começando, dia 30 de junho de 2025, segunda-feira. Seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando aqui na nossa Rádio Conexão Viva desde as 6 horas da manhã. Deus abençoe, graça e paz. E agora também nós estamos ao vivo através das nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados ao Sagrado. Deus continue nos abençoando e derramando bênçãos sobre as nossas vidas nesta manhã, queridos. Vamos orar, falar com esse Deus glorioso, mais uma semana começando e também a partir de amanhã mais um mês começando, ok? Senhor dos Santos, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, Deus. Pai, obrigado pelo descanso da noite, obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renovou-se nesta manhã em cada vida, ó Pai, ao acordarmos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por este ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Obrigado por termos uma família. Obrigado, ó Deus. Senhor, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, ó Pai. Seja repreendido, ó Deus, neste dia, todo espírito de enfermidade, todo espírito de cobiça, de desânimo, de inveja, todo espírito, ó Pai, de mágoa, de rancor, de raiva, todo espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando, ó Deus. Esta é a oração, ó Pai, que eu faço neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. E nessa manhã, já mando um abraço para o pastor Marcos, está nos acompanhando. Ele acabou de fazer também o devocional de todos os dias. Ele faz às 5h50 da manhã e eu faço a partir das 7 horas, né? Nós emendamos, é o culto matinal, né? Então, pastorzão, Deus te abençoe, abençoe sua família. Tenha uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre a fé que move a compaixão de Deus. O texto que nós vamos tratar é Mateus capítulo 9, versículo 18 ao 26, mas eu quero me ater aqui para ler agora Mateus 9, 20, que diz assim: E eis que certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. Tocou na roupa de Jesus. Esse texto de Mateus, capítulo 9, versículo 18 ao 26, apresenta duas histórias entrelaçadas que destacam o poder da fé em ação. Inicia com um líder religioso chamado Jairo, cuja filha estava à beira da morte. Então ele se aproxima de Jesus com fé, implorando que ele vá curar sua filha. Jesus, ele de prontidão, ele concorda em acompanhá-lo. Mas no caminho para a casa de Jairo, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos se aproximou de Jesus. Ela acredita que se apenas tocar nas vestes de Jesus, será curada. E com grande fé, ela faz exatamente isso e é instantaneamente curada. Jesus elogia sua fé e a declara curada. E enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, alguns mensageiros de Jairo chegou e informou que a filha já morreu. No entanto, Jesus encoraja Jairo a não temer e crer, tão somente crer. E ao chegarem à casa de Jairo, Jesus toma a mão da menina morta, ordena-lhe que se levante e ela volta à vida. Essa história enfatiza a importância da fé inabalável em Jesus, a fé que move a compaixão de Deus, a fé que é capaz de superar circunstâncias desesperadoras
e também mover montanhas. Amém? Então, queridos, baseado nessa exegese rápida do texto, eu quero falar de 4 pontos aqui nessa manhã. O primeiro ponto é a fé de Jairo. Jairo estava desesperado com a doença da sua filha, ou seja, ali estava a aflição de um pai. Eu que sou pai, tenho filhos, o pastor que é pai, tem um casal de filhos, a gente sabe a dor de ver um filho doente, passando mal. Até mesmo quando tira uma nota baixa na escola, a gente fica preocupado. E em Mateus 9,18 diz: enquanto ele ainda lhe falava, veio um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo-o, e prostrou-se-lhe aos pés. Sabe? Então, a fé que impulsiona, a fé que impulsionou Jairo, talvez seja a fé que esteja faltando nos dias de hoje. Jairo, ele suplica a Jesus com fé, acreditando que Jesus pode curar a sua filha. Então, quando a gente suplica, implora a Jesus, é porque estamos acreditando que podemos mover a compaixão de Deus a nosso favor ou a favor daquele em quem nós estamos intercedendo. Então, o texto é bem claro: enquanto ele ainda falava, veio um dos dirigentes da sinagoga. Era alguém que conhecia a palavra de Deus, conhecia as escrituras sagradas, os textos bíblicos do Antigo Testamento. Era alguém que conhecia as profecias que direcionava, que mostrava e revelava o Messias e apontava para Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Então ele acreditava que Jesus era o Messias e que estava ali para mudar a vida das pessoas que nele acreditassem. E Jairo era um dos que nele acreditava. O segundo ponto é a fé da mulher com fluxo de sangue. Há 12 anos. Não era 12 dias, 12 horas, 12 anos. Um ano tem 12 meses. 12 anos. 12 vezes 12, 144. 144 meses que aquela mulher estava com fluxo de sangue. Então, era 12 anos de sofrimento. Então, o texto Mateus 9,20 que nós lemos no início, diz que eis que uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, aproximou-se por trás dele e tocou a orla da sua roupa. Então ela acreditava que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, haveria cura. A Bíblia diz assim: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. E em Mateus 9,21, o texto diz: porque dizia consigo, se eu apenas tocar sua roupa, ficarei curada. Meu Deus! Ela queria migalhas. Ela queria pouca coisa. Ela sabia que Jesus era o Todo-Poderoso. Foi enviado diretamente do próprio Deus para mudar a história da humanidade. Não era um encontro casual, social, modismo. Muitos estavam ali com Jesus, mas não receberam a cura porque estavam por curiosidade, estavam porque era um movimento social, estava por causa de... Ela não. Ela estava ali porque ela queria e estava adorando o Filho de Deus. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é a fase crítica desse cenário, que é a notícia da morte. Os mensageiros trouxeram a má notícia. Ou seja, enquanto Jesus estava a caminho da casa de Jairo, esses homens chegaram com a notícia de que
A menina estava morta. Então, o dirigente da sinagoga pode ter ficado terrivelmente abalado com a notícia da morte da sua filha. Pode não, eu acredito que ele ficou terrivelmente abalado. Quem vai ficar feliz, quem não vai ficar abalado em receber a notícia que seu filho, sua filha acabaram de falecer? Agora, a resposta de Jesus é que surpreende. A resposta de Jesus sempre vai ser surpreendente, porque ele realiza o inimaginável, o irrealizável, o que o homem não pode realizar, o que os médicos não podem fazer, ele é quem realiza. Então a resposta de Jesus encoraja Jairo a não temer, apenas crer. Crê, Jairo. Crê somente, será salvo tu e a tua casa. Foi isso que o carcereiro falou para Paulo. Crê, e será salvo tu e a tua casa. Creia. E Mateus capítulo 9, versículos 23 e 24 diz assim: E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Assim como as pessoas riam de você. Eu lembro, quando eu estava certa vez no hospital, e eu vi algumas pessoas comentando, né, que o setor onde eu estava era o setor de oncologia, e infelizmente alguns pacientes que estavam ali comigo faleceram. E alguém falou assim para mim, falou com outra pessoa ao meu respeito, né, e disse: poxa, tão novo e morrendo, com aquele ar meio de desprezo, né, tão novo e morrendo. Eu já falei aqui, eu não gosto de falar das outras pessoas, eu gosto de falar de mim, ou quando for de família, da minha família. E eu passei por isso, né? Irmãos de igreja indo lá se despedir, pedindo perdão a mim, porque fez alguma coisa contra mim sem eu saber, por isso que pediu perdão, lógico, né? Falam mal de mim, no mínimo. E eu senti que as pessoas não estavam acreditando que Jesus podia fazer um milagre. Pessoas que estavam 20 anos na igreja não acreditavam que Jesus podia fazer milagres. Então, quando a gente olha aqui a história da mulher do fluxo de sangue há 12 anos, a história da filha de Jairo, que já estava morta, e Jesus faz um milagre na vida da mulher do fluxo de sangue há 12 anos, faz um milagre da ressurreição da filha de Jairo. Aí a gente aprende que a fé move a compaixão de Deus. Jesus fala: crê somente, será salva. Crê somente. Acredita. E hoje nós temos pessoas que vão na igreja, mas estão mais pelo social do que vivenciando a verdadeira adoração, a devoção a esse Deus glorioso, Deus criador dos céus e da terra. E aqui o quarto ponto é o milagre da ressurreição. A ressurreição da menina. Jesus toma a menina pela mão e ela retorna à vida. Jesus tocou. A mulher tocou em Jesus e Jesus foi. A mulher tocou em Jesus e a cura aconteceu. Agora Jesus toca na menina e a menina é ressuscitada. Sabe? Uma cadeia de reações. E em Mateus 9,25 diz: tendo ele entrado, tomou-a pela mão e a menina se levantou. Então nós temos aqui o poder da fé em ação. Essas duas histórias ilustram a capacidade de Jesus de realizar milagres quando a fé está presente. É a fé sobrenatural, não é a fé comum. A fé daquela mulher do fluxo de sangue não era uma fé comum. Era uma fé para o sobrenatural. A fé de Jairo não era a fé comum, era a fé para o sobrenatural.
Simples assim. Ou seja, se aquela mulher fosse curada ou não, ela ia continuar tendo aquela fé. Se a filha de Jairo fosse ressuscitada, Jairo ia continuar tendo aquela fé porque ele acreditava. E a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. E Mateus 17:20 diz: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Tudo é possível ao que crê. Então quero dizer para você que as histórias de Jairo e da mulher com fluxo de sangue nos ensina valiosas lições sobre a fé que move a compaixão de Deus. Ambos enfrentaram situações desesperadoras, mas a fé inabalável que tinha em Jesus os conduziu a milagres sobrenaturais, milagres incríveis. Jairo, um pai angustiado, demonstrou fé ao buscar Jesus para curar sua filha. Ele já tinha buscado em todos os lugares. Não tinha mais recursos nenhum que pudesse utilizar para a cura da sua filha, da enfermidade. Ele não hesitou em se prostrar aos pés de Jesus, reconhecendo a sua autoridade e poder. Talvez esteja faltando isso nos dias de hoje. Fé para o sobrenatural. E mesmo quando mensageiros trouxeram a notícia da morte de sua filha, Jesus encorajou a não temer, mas a crer. E como resultado dessa fé, a filha dele foi ressuscitada. Agora a mulher com fluxo de sangue hemorrágica há 12 anos também nos inspira com a sua fé persistente e sobrenatural. Mesmo depois de 12 anos de sofrimento, ela acreditou que tocar nas vestes de Jesus a curaria. Irmão, tem pessoas que fazem campanha e mais campanha para isso, campanha para aquilo, mas não tem fé suficiente para tocar nas vestes de Jesus. A fé de Jesus se revela, a fé incrível, a fé para o sobrenatural se revela exatamente quando você está no teu quarto em silêncio, como Jesus recomenda. Quer falar com o Pai? Entra no teu quarto, fecha as portas em silêncio, fala ao Pai, que teu Pai te ouve em oculto. Não atuar orando no público, no meio das pessoas, a voz se mistura. Mas tu em silêncio no teu quarto, onde ninguém está te vendo, no oculto, ali você revela a verdadeira fé em Jesus. Então ela demonstrou uma fé ativa, buscando a presença de Jesus. O seu toque foi recompensado com uma cura instantânea. Então essas histórias nos lembram que a fé não é apenas uma crença passiva, mas uma convicção que nos leva a agir. A fé nos leva a buscar a Jesus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. E a boa notícia é que o poder de Jesus transcende qualquer situação. Jesus nos diz ali em Mateus 17:20 que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos será impossível. A fé genuína em Jesus tem o potencial de mover a compaixão de Deus para nós, por nossas vidas, por cada vida, sabe? Não importa quão desafiadoras sejam nossas circunstâncias, podemos confiar em Jesus, sempre. Confiamos ontem, confiamos hoje e vamos confiar amanhã. É uma fé que transcende. Amém? Creia no que Jesus pode fazer na tua vida. Não viva uma fé social. Viva uma fé sobrenatural. Não se conforme com essa fé social de movimento. Busque a fé para a realização de coisas impossíveis na tua vida.
Amém? Que Deus te abençoe, querido, e derrame bênçãos sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe, graça e paz. E para você que está conosco,